Olá, você tem ferritina alta? Então esse vídeo é para você. Olha só o paciente que eu atendi hoje à tarde. Vou te mostrar o que aconteceu com ele. Olha só, ele tinha ferritina elevada de longa data. Então aqui, ó, em 2021, ele tinha uma ferritina de 528 e ao longo do tempo essa ferritina foi se elevando. Então ele chegou para mim em março com um resultado de ferritina de 1015. Muito preocupado, dizendo que desde muito novo ele tinha essa alteração laboratorial, mas que nunca tinha dado continuidade na investigação, nunca tinha sido tratado adequadamente, tá? E olha só, eu deixei aqui o valor da TGP dele. A TGP dele, ao longo do tempo, sempre foi alterada também, ó. Então, em 2020, a TGP era 99, em 2023, 80, 82, então sempre foi elevada. Então, a gente foi investigar no caso dele, o paciente, descobrimos que ele tinha uma alteração genética chamada de hemocromatose, e essa alteração genética faz o paciente absorver mais ferro do que o que ele precisa. Então, aquele ferro presente na alimentação, do dia a dia, a gente só absorve aquilo que a gente precisa. Essas pessoas que têm essa alteração genética, que é a mutação da hemocromatose, elas absorvem o que precisa e o que não precisa. E esse ferro em excesso, ele acaba se depositando nos órgãos, então se deposita no fígado, no coração, no pâncreas, nas articulações. E o que acontece no fígado com esse excesso de ferro? Então, o excesso de ferro vai causar inflamação no fígado, uma inflamação crônica, e essa inflamação crônica vai começar a deixar o fígado com fibrose, né, que a gente chama de fibrose, mas é como se fossem cicatrizes no fígado, áreas que não têm mesmo a mesma função que o fígado normal desempenha. E ao longo do tempo, essa inflamação crônica levando à fibrose, a fibrose ela vai evoluindo e pode sim ser uma causa de cirrose hepática. Então, existem alguns pacientes que desenvolvem cirrose hepática apenas por conta do excesso de ferro no corpo. Então, esse paciente me procurou mais ou menos aqui em abril desse ano, de 2025, e após a investigação e a identificação de que ele tinha essa mutação genética, eu encaminhei para o banco de sangue para realizar um procedimento chamado de sangria. O que é, afinal, a sangria? A sangria parece muito com a doação de sangue. Então, você vai ao banco de sangue em períodos programados, intervalos mais curtos do que quando você vai fazer uma doação. Então, o que a gente programou para ele foram sessões de sangrias a cada 3 semanas. Claro que é de acordo com a possibilidade do paciente, na rotina dele, do dia a dia. E para o peso dele foi calculado a retirada de mais ou menos 550 ml de sangue por sessão. Então, a cada 3 semanas ele realizava uma sangria, me mandava os exames depois e a gente ia acompanhando. Então, a primeira sessão de sangria dele foi no comecinho de maio. E no final de maio ele já tinha coletado uma ferritina e olha só quanto que a ferritina caiu. Foi de 1015 para 724 na primeira sessão. Tá? E aí, ao longo desse período, desses meses, hoje a gente está dia 15 de outubro, ele colheu um exame de sangue aqui, ó, dia 13/10. Olha a diferença, de 1015, hoje ele está com 212 de ferritina. E pela primeira vez ele percebeu que a TGP dele, que é a enzima do fígado, tinha normalizado 27, né? Então, assim, qual vai ser a programação para ele agora? Então, ele ficou extremamente feliz por ter conseguido baixar extremamente o valor da ferritina, por ter normalizado a TGP. Claro que a gente tem só essa medida de agora de outubro, mas a gente ainda vai continuar o acompanhamento. Programamos para ele mais 2 sessões de sangria para a gente tentar deixar essa ferritina em torno de 100, tá? O ideal pelos guidelines são ferritinas abaixo de 50, então isso depende muito também da logística, né, do paciente, se ele tolera ou não as sessões de sangria, se ele tem alguma outra comorbidade que pode prejudicar, se ele faz anemia durante as sessões desse paciente, ele evolui super bem, não desenvolveu anemia. E claro que isso é resultado da sangria junto com outras modificações. Então, ele mudou a dieta, então a dieta dele foi uma dieta pobre em ferro, ele parou o uso da bebida alcoólica. Então, assim, teve muita, não só da sangria, mas também da disciplina do paciente. Então, hoje ele saiu daqui muito feliz, eu também fiquei extremamente contente por ele, e a programação é fazer mais um pouquinho de sangria, e com o passar do tempo, o que é que vai acontecer?
vai começar a acumular novamente ferro. Isso é uma predisposição genética dele, ele tem essa alteração. Então, para reduzir esse tempo, né, da sangue, para reduzir esse reacúmulo, né, evitar que ocorra esse reacúmulo que vai acontecer, mas permitir com que ele seja um pouco mais lento nesse reacúmulo do ferro, a dieta pobre em ferro ela deve ser mantida, evitar o uso de suplementos ricos em ferro, né, de uso de polivitamínicos, que às vezes as pessoas têm o hábito de ficar tomando, mas lá no rótulozinho lá tem ferro ali também, que esse ferro vai ser absorvido. Manter a abstinência alcoólica, o álcool também aumenta a absorção de ferro, e claro que quando ele chegar a esses valores mais baixos de ferritina, em torno de 100 a 50, as sessões de sangria elas vão ser interrompidas, mas em determinado momento pode ser que seja necessário. Então tem pacientes que fazem sangrias uma vez no ano, uma sessão no ano, ou uma sessão a cada 6 meses, então vai depender muito de cada paciente, de como é o estilo de vida dele, de como é a dieta dele, da disciplina. Então, tudo isso vai evitar o quê no futuro? Vai evitar cirrose hepática, vai evitar insuficiência cardíaca, porque pode também causar alteração no miocárdio, doenças articulares. Então, você tem ferritina alta, procure seu hepatologista, seja bem rastreado, bem investigado, faça as orientações dietéticas que foram prescritas, tá? Seja disciplinado. E sim, as sessões de sangrias elas são muito importantes e é o melhor tratamento para o excesso de ferro. Tá? Para a sobrecarga de ferro, que pode ser por origem genética, mas a sobrecarga de ferro também pode ter outras etiologias. Tá? Então, pessoas que têm doenças hematológicas, pessoas que fazem reposição de ferro de forma inadvertida, tá? Então, se tiver alguma dúvida, pode me encaminhar e a gente pode continuar esse bate-papo. Até mais!